A paz do Senhor, meus amados irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Armando Taranto Neto. É um prazer uma vez mais estarmos juntos aqui nesta jornada de aprendizado, na segunda aula sobre o nascimento de uma nação, a nação é Israel, história de Israel. Nós terminamos falando sobre a, a formação da família de Jacó, né, com seus 12 filhos. Encerramos falando sobre José. E agora nós vamos dar prosseguimento, falando propriamente dito sobre a nação, o nascimento da nação de Israel e sobre o êxodo, a saída do Egito, sobre a religião do Egito. Vamos ver algumas curiosidades. Vamos falar sobre o êxodo, né? A data aproximada do êxodo, a saída lá do Egito. Vamos falar sobre a opressão egípcia. Depois vamos falar do personagem, grande personagem, Moisés, a chamada de Moisés, né? Vamos falar sobre a Páscoa também. Foi um evento marcante até hoje para a vida do judeu. É uma festividade que faz a lembrando e que traz à memória a lembrança dessa saída. A palavra Páscoa vem da palavra hebraica Pessah, significa passagem, né? Vamos ver a rota do Sinai, vamos ver a religião israelita em si e o pacto do Senhor. Uma curiosidade bem interessante, né? É sobre o casamento. Hoje, a cerimônia de casamento judaica, ela traz em si algumas características bem interessantes, cerimoniais, que remetem a alguns conceitos históricos, exatamente sobre a saída, o recebimento da lei por parte de Israel, e mais também alguns fatos históricos. Todos esses episódios, seja o recebimento da lei, mais a jornada de Israel no Egito, ou no Egito, não, desculpe, deserto, né, até chegar na Terra Prometida, elas são concentradas na cerimônia do casamento hoje. Nós vamos ver como que é interessante isso. Tá? Então, vou deixar aqui só a tela, nossos slides, e vamos então dar início à nossa aula. Bom, o nascimento da nação de Israel, né, nós já começamos a falar sobre séculos após então a morte do José, essa história ela vai assumir outras dimensões, né? Agora Moisés que vai estar na liderança. Então, em princípio, quando José está lá no Egito, ele havia um faraó que conhecia José. Daqui a pouquinho nós vamos ver que faraó que era esse, provavelmente. E uma vez que José morre, entra uma outra dinastia, faraós lá no Egito, que não conheciam a José. Começa então a oprimir Israel. Israel ficou 430 anos lá no Egito, mas não ficou 430 anos como escravo ali fazendo tijolo, né? Eles ficaram aproximadamente uns 215 anos, aproximadamente, como escravos mesmo, sendo oprimidos. Porque eles passaram um grande tempo, uns 2 séculos aproximadamente, e meio, né? 2 séculos, vivendo ali, tipo, claro, como escravos, né? Mas não sendo oprimidos como foram a, a partir daquela dinastia, né? E não conhecia a José. Tá? Bom, falando sobre a religião do Egito, vamos falar sobre a religião do Egito, né? Primeiramente, nós temos que entender que quando José ele chega no Egito, o Egito já existia há aproximadamente uns 1.500 anos, uns 1.000 anos antes de José, o Egito já existia, né? Já existia ali essa civilização
egípcia. Uma civilização egípcia, ela tem, se formos contar a partir da nossa época agora, ela é tão antiga quanto a religião hindu, então tem mais ou menos uns 5.000 anos de existência, né? Então, é uma das religiões mais antigas que nós temos, religião e também civilizações, né? Claro que hoje não existe mais, mas há 3.000 anos antes de Cristo o Egito já existia, né, como civilização. Bom, então, nós temos que entender que a religião dos egípcios ela é chamada antropozoomórfica. O que é isso? A palavra antropozoomórfica é a junção, uma aglutinação de duas palavras gregas, que vem de antropos, que é homem, e zoo, que é animais, né? E morphos, são três palavras na realidade, né? Morphos, que é forma. Então, os deuses egípcios, eles têm formatos de seres humanos e animais. Então, por isso que é antropo, homem, zoo, animais, morphos, forma. Então, os deuses têm formas, ora como homens e ora como animais. Por isso que tem animais, desculpe, deuses com feições de águia, feição de chacal, de gato, né? Nós vamos ver alguns desses deuses aí. Então, havia algumas divindades, que eram as divindades principais, né? Como Osíris, Ísis, Anubis, Horus, né? Essas são as principais. E tem umas de segunda categoria, como todas as civilizações têm, né? Tem sempre os deuses principais e tem aqueles de segunda categoria. E os deuses lá do Egito, eles eram numerosos, né? Então, eles eram representados por animais, por pássaros, por chacais, eram divindades cósmicas, né? Que eram personificadas por forças da natureza. A religião egípcia é uma religião, era, né, na época, animista. As diversas manifestações da natureza, os diversos fenômenos naturais, eles associavam aos deuses. Isso aconteceu também aqui no Brasil, né, nos nossos índios, quando chegaram aqui os nossos descobridores. Os nossos índios, os tupis, tupiniquins, tupinambás, tamoio, caetés, todos esses índios aí, nossos aqui, eles também eram animistas, então eles associavam os fenômenos naturais a alguma divindade. Então nós tínhamos aqui no Brasil, por exemplo, nós temos o Jaci, que era Deus Sol, o Guaraci, Deus Lua, tinha a Iara, que era a mãe das águas, né? Então isso é normal nesses povos, né, que são animistas. E os egípcios também eles tinham associados aos fenômenos ou aos elementos da natureza alguns deuses associados. Uma curiosidade é o fato por exemplo, quando Deus manda o Moisés tocar nas águas do rio Nilo, né? Quando ele toca nas águas do rio Nilo, você se lembra muito bem que quando Moisés toca nas águas do rio Nilo, as águas ficam ensanguentadas, né? Na realidade, quando a gente vê que as águas estão ensanguentadas, na realidade o Senhor é como se Deus matasse, estivesse matando aquela divindade, aquela entidade, né? Então, é uma forma de mostrar o poder de Deus sobre os deuses egípcios. Dando prosseguimento ainda, aqui estão então a relação de alguns deuses do panteão dessa divindade egípcia, né? Então nós temos aqui o Osíris, né? Osíris, que podemos dizer que seria o deus, um dos principais, né? Que é o deus da vida após a morte. Você sabe que muitas pessoas hoje, elas vivem em função da vida, né? Mas os faraós egípcios, eles viviam em função da morte. Então, todo faraó, que é um rei, eles já viviam esperando um dia morrer e
preparava a sua sepultura já. Pirâmide, por exemplo, era uma sepultura. Então eles já preparavam o seu lugar para o seu destino eterno, né. Então, a vida do faraó, ela era direcionada para se preparar para a vida eterna, para a morte. Então ele vivia em função da morte, né. Nós temos aí o Osíris, que é o deus da vida após a morte. Temos a Ísis, que é a deusa da maternidade mágica e da fertilidade, né. Tem Horus, que é o deus da vingança, nós vamos ver quem é esse Horus aí daqui a pouco. O céu, da proteção e da guerra. Temos o Tote, que é o deus do conhecimento e sabedoria. O Ra, uma das principais divindades também, deus sol. O Set, deus das tempestades, do deserto e do caos. O Amun, rei dos deuses e deus dos ventos. Está vendo aí como que sempre é relacionado a um fenômeno, né, da natureza? Vocês são animistas. Tem o Ptah, é a deusa da criação, ou desculpe, deus da criação, das antes e das artes, desculpe, das artes e da fertilidade. Tá, a letrinha está bem pequena aqui. Temos também Ator, que é a deusa do céu, do amor, da beleza e da música. Inclusive, Ator, essa deusa está associado também àquele bezerro. Perceba na cabeça dessa deusa Hathor aí que tem uma figura bem conhecida. Era a mesma figura que era colocada naquele bezerro que era adorado lá foi adorado lá pelos judeus, né? Os hebreus, quando pediram para Arão fazer uma imagem, eles fizeram a imagem de um bezerro. O bezerro é relacionado a essa Hathor também, é uma deusa da sensualidade. Amor aí, leia-se também sensualidade, né? Sekhmet é a deusa do fogo, da guerra e da medicina. Anubis, protetor dos mortos e do embalsamamento. Também temos Maat, que é a deusa da verdade, da justiça, da retidão e da ordem. Então nós vemos que os deuses do Egito eles eram numerosos, né? Essas divindades cósmicas elas eram personificadas por forças da natureza, sendo também elevadas acima das divindades locais e tidas como universais. Nós temos também os templos, né? Os templos, olha aí os templos. Nós falamos aqui que, diferentemente de outros povos, de outras civilizações, que, por exemplo, os babilônios, né, que você hoje só tem ruínas, mas tem aí alguns registros arqueológicos da beleza e da suntuosidade que tinham os templos babilônicos. Roma mesmo, né? Se você vai em Roma fazer um passeio, né? Se não for um dia você vai ver que ainda tem lá resquícios de arte, né? Da época do Império Romano. Então eles faziam questão de mostrar a arte ficava exposta, ficava pelo lado de fora. Já a cultura egípcia, a arte ficava pelo lado de dentro. Então só quem via, ou se é que via, né? Não tinha como ver, era o faraó depois que morria, quando, né, não tinha como ver mais. Ou os empregados que estavam pintando, não, quem estava de fora não tinha acesso a essa arte, né? Então, alguns templos também eram pintados e só quem tinha acesso a esses lugares eram os sacerdotes ou também os aristocratas, né, que era a elite da época. O povão geralmente não tinha muito acesso a essa arte, essa parte bela dos templos, né? Embora eles frequentassem os templos, sim, mas existiam algumas câmaras, antecâmaras desses templos que eram bem assim, é, bem ricas em artes, que eles não tinham templo. Então, os templos eles eram igualmente numerosos por toda a terra do Egito. Então, esses templos eles eram espalhados por todo o Egito, né? Eles acreditavam que esses templos então eram um lugar onde os deuses habitariam, onde eles morariam, né? O povo egípcio ele acreditava na vida após a morte. Isso nós sabemos, então nós falamos que eles viviam em função disso. Outra curiosidade, então nós não estamos falando aqui que o faraó ele vivia em função da morte, então ele acreditava que precisava embalsamar o seu corpo para que esse corpo pudesse chegar intacto na outra vida.
para viver eternamente. Então, o trabalho de embalsamamento deveria ser muito bem feito, para que ele pudesse chegar lá do outro lado, né. Nesses locais eram depositados, né, nesses templos, né, provisões para a outra vida, né, que eles eram enterrados também, não no caso do templo, mas no caso das sepulturas, que era mais ou menos parecida com os templos, eram bem desenhadas, né, e geralmente eram contadas as histórias da vida desses faraós, as guerras, as vitórias, as glórias que eles tinham, para uma memória eterna, né. E, como diz a nossa revista aqui, esses locais eles eram depositadas provisões para outra vida, a saber, alimentos, bebidas e utilidades diversas. Em algumas sepulturas de faraós foram encontradas até restos de escravos mortos, né? Quer dizer, o faraó era morto, era enterrado lá, e ele tinha alguns empregados, e alguns dizem que provavelmente os empregados eram mortos para acompanhar o faraó nessa jornada para outra vida. Existe um outro grupo que acredita que os escravos eram deixados vivos dentro das sepulturas que eram lacradas e eles ficavam lá até morrer sem ar, asfixiados ou de inanição. E em algumas sepulturas foram encontrados também corpos, né, esqueletos que eram provavelmente de escravos que acompanharam o faraó no momento da sua sepultura. Bom, então temos aqui mais alguns templos, né? É claro que em alguns templos a gente consegue ver algumas artes, né? Você vendo aí alguns desenhos, mas geralmente a parte mais bela, a parte colorida, a parte mais densa da arte, ela ficava exatamente ou nos templos ou nas sepulturas dos faraós. Então, os egípcios e a crença na vida após a morte. Então, nós falamos aí que a mumificação do faraó demorava aproximadamente 70 dias. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Não era só o faraó que era mumificado, tá? As pessoas que tinham condições, elas também poderiam pagar para ser mumificado depois da morte. Eu não sei se vocês sabiam, mas a expectativa de vida lá no Egito, na época de Moisés, era de aproximadamente 30 a 33 anos. O faraó que viveu mais foi o Ramsés II, ele viveu 93 anos. Ele enterrou 3 ou 4 gerações de pretensos substitutos. Por isso que o Ramsés, eu particularmente acredito que o faraó da época do Moisés, que é o Ramsés III, né? Alguns dizem que não. Mas por que eu acredito nisso? Porque o Ramsés, por ter vivido 93 anos, ele acreditava ser o próprio Deus, numa época em que as pessoas viviam 33 anos. Imagine um homem que já na época de Moisés devia ter uns 80, ele era mais ou menos contemporâneo de Moisés, eles cresceram juntos, né? E ele achava-se um próprio Deus, porque todo faraó se achava Deus. O Ramsés, é interessante os nomes, né? Ra é o deus Ra. Lembra que nós falamos do Ra? Olha o Ra aqui, esse deus Sol. Ó. Esse aqui, está vendo aqui, colocando aqui o cursor. Olha o Sol na cabeça dele, é o deus Sol. Então, Ra, Misés, então, o Ra é o nome do deus. E Moses seria, o significado na língua egípcia, seria gerado pelo. Então, Ra-Moses, gerado pelo deus Ra. Nós temos também o Tutmoses, que é gerado pelo deus Tote, olha o Tote aqui. Né? Então seria o deus da sabedoria. Então tivemos o faraó com o nome de Tutmoses, Ramsés. Nós temos também o nosso amigo Moisés, né? Que o nome dele não é um nome hebreu, é um nome egípcio. O nome dele é Ne-Moses. Assim como nós temos o Ra-Moses e o Tutmoses, que é o Ramoses gerado pelo deus Sol, Tutmoses gerado pelo deus da sabedoria. Temos o Nemoses, que é o nosso Moisés, que é gerado pelas águas, né? Porque a filha do faraó, quando o tomou nos braços, disse assim, olha, o nome dele será Nemoses, ou Moshe, né, no hebraico,
porque das águas foi tirado. Lembra que eu falei para vocês que eles associavam os fenômenos e os elementos da natureza como Deus, ou sendo dirigidos ou governados por um Deus. Os egípcios acreditavam, então, que o rio Nilo era um Deus, né? Como falamos no início. Quando Deus manda Moisés ferir as águas do rio Nilo, né? Ela fica ensanguentada, então é como se Deus estivesse matando. Você pode ver na tua Bíblia que lá não está escrito tocou nas águas, ele feriu, era para matar mesmo, né? Por isso que ele ficou ensanguentado. Então é como se Deus estivesse matando aquela entidade. Então, voltando um pouquinho da época do Moisés, que era recém-nascido, não, tinha uns 3 anos, gente já, né? 2 anos, né? Desculpe, tinha alguns meses, né? Então, quando ele foi tirado do cestinho, né? Do cestinho ali, a filha do faraó disse, olha, o nome dele vai ser Nemosias, porque das águas foi gerado. E existe uma mitologia por trás disso, claro que não é na Bíblia que está escrito, mas você vai ver, pode fazer um estudo aí a respeito, e nós fizemos uma pesquisa e descobrimos que existe um mito, né, por trás disso, não é na Bíblia que está escrito, é uma suposição. Essa filha do faraó, ela era viúva, porque o seu marido havia morrido numa guerra e não deixou nenhum herdeiro. Então, quando ela vê aquele cestinho se aproximando com a criança, ela acreditava que o deus Nilo a estava presenteando com uma criança. Uma curiosidade, né? Não sei o fundo de verdade que tem isso, mas é bem interessante, né? E se foi, o Senhor usou desse artifício aí para que pudesse dar o escape para o nosso amigo Moisés. Então, voltando aqui, a mumificação ela demorava aproximadamente 70 dias, né? O cérebro da pessoa era descartado, os rins e o coração ficavam dentro do corpo. O corpo era desidratado em natrão, era tipo de um sal, né? Um sal grosso assim. Os olhos eram arrancados de fundo e era substituído por vidro pintado. O faraó de Gé foi sepultado com 318 pessoas, como nós falamos aqui, que os faraós às vezes eram enterrados com alguns empregados, né? O de Gé foi enterrado com 318 pessoas, ou 318 empregados, né? Para que pudesse servi-lo na vida após a morte. Pobres, coitados. Né? Os egípcios e a crença na vida após a morte. Então, mas ainda falando uma curiosidade, né? Um acréscimo aqui nessa lição, faz parte. Acompanhava a múmia esses vasinhos chamados vasos canópicos. Né? Então, os órgãos do faraó eles eram retirados, com exceção do coração. O coração ficava. Né? Alguns dizem aí que ficavam os rins também, mas geralmente tirava os pulmões, o fígado, o estômago, o intestino, né, do mumificado e colocava nesses vasinhos aí que vocês estão vendo, uma tampinha. E eles eram colocados ao lado, né, embalsamado também, colocado ao lado da múmia do faraó. Aí nós temos aí a múmia de Ramsés II, né, que foi o provável faraó do Êxodo. Vejam só como é que, veja só uma figura aí que já tem quase aproximadamente uns 3.500 anos, né? Está aí praticamente intacto. O processo de embalsamamento, ninguém sabe até hoje como é que eles faziam. Então, nós temos às vezes uma mania de retratar as pessoas da antiguidade como pessoas que não tinham sabedoria, que não havia tecnologia naquela época, né? Mas existem coisas que eles fizeram que até hoje nós não temos respostas, né? A mumificação é uma delas. Eles já faziam cirurgia no cérebro naquela época. Eles faziam aparelho para dente, os egípcios. Né? Eles eram astrônomos, eram tremendos na matemática, em trigonometria. Ninguém explica como eles construíram aquelas pirâmides, como é que eles fizeram para subir aquelas blocos de pedras com milhares de toneladas lá, né, de quilos. Quem sabe? Então veja que não podemos subestimar a capacidade que esses nossos queridos amigos aí egípcios tinham, né? Bom, também temos aí o livro dos mortos, que era um livro que acompanhava o faraó ou aqueles que tinham dinheiro para pagar.
eles acreditavam que no final da vida deles, eles passariam por um julgamento, né? É tipo um videogame, eles tinham aproximadamente 52 fases para passar e eles eram interrogados em cada fase dessas se eles não tinham feito alguma coisa má. Então, em cada fase tinha um deus que fazia uma pergunta, né? Tinha o primeiro portal que ele passava, alguém perguntava, o deus lá perguntava, você não foi mal não, né? Aí ele diz não, aí ele passava. Ele era convidado a entrar assim com forma grotesca, né? Então entra, seu desgraçado, era assim, né? Está escrito no livro dos mortos isso. Aí ia para a segunda fase, o outro deus perguntava, você não adulterou não, né, seu miserável? Não, não adulterei, então entra, seu miserável. E assim era, ia seguindo até chegar nesse lugar do juízo. Olha, vocês estão vendo aí esse Deus aí com a cabeça de chacal? Vamos vê-lo aqui novamente. Aqui, ó. É o Anubis, olha lá, ó. Protetor dos mortos em embalsamamento. Tá? Vendo ali? Então nós temos o Deus dos mortos, né, que é o Anubis, e temos lá o Osíris, que é o Deus da vida após a morte. Tá? Então, um é o Deus dos mortos e o Deus da morte, são coisas diferentes. Então, quando ele chegava nessa fase aqui, o que eles faziam? Eles pegavam, lembra que eu falei para vocês que o faraó ele era enterrado com o coração? Então, segundo a crença deles, quando ele passava por todo aquele julgamento nos portais, não é? Ele era assistido por esses deuses que estão aqui em cima, são os deuses, né? Pode ver que são esses mesmos deuses que nós vimos na relação anterior. Eles estão agora aqui como espectadores na hora do juízo. E Faraó, então, a pessoa que passou, que morreu, chegou o momento do seu julgamento, é colocado então o coração dele numa balança de um lado, estão vendo ali o coração de um lado, né, do lado esquerdo do prato da balança, e do outro lado o Anubis coloca ali uma pena de ganso. Se o coração for mais pesado que a pena de ganso, ele vai ser lançado à direita ali para aquele animal estranho que é metade leopardo, hipopótamo ou crocodilo, né? Que é o deus Amit. Vai ser lançado lá, se o coração for mais pesado, ele é lançado lá para o lado daquele animal lá e aquele animal vai destroçá-lo, ele vai ser morto e vai perecer para toda a eternidade. Mas se o coração tiver o mesmo peso da pena ou for mais leve, ele abre-se um portal e ele entra no chamado Jardim dos Juncos. Então veja que ele já tem uma noção, né? Essa religião egípcia já tinha uma elaborada religião, tinha esse conceito de juízo, de condenação e de vida eterna e de paraíso, né? Interessante isso. Muito antes do evangelho, né, já de ser anunciado. Então vocês vejam que a alma que existe no homem, né, ela é sedenta para buscar esse, essa condição de agradar o seu Criador. Claro que de forma distorcida, né, completamente mitológica e, vamos dizer também, idolátrica, mas é uma forma, né, que demonstra de forma assim bem primitiva e eles tinham um desejo de agradar a Hades e eles tinham um desejo também de ter a vida eterna e para sempre no lugar de bênçãos, né? Então, o Anubis, que é o cabeça de chacal, ele tem a responsabilidade de trazer as almas para o submundo, para o julgamento. Isso tudo está escrito no livro dos mortos, tá? Depois você pode consultar na internet aí para informações, mais informações, que é bem interessante aí. O estudante da Bíblia, ele tem que ter conhecimento desses conceitos todos aí, dessas informações, né? Então aqui nós estamos vendo aqui, se ele fosse condenado, ele ia ser comido lá pelo Amute, tá vendo? Ali a balança sendo colocada, ali no caso o Anubis botou o coração e o coração estava mais pesado que a pena, tá vendo? Aí o Osíris, esse que está sentado, está fazendo uma pergunta para ele ali, mas não está aparecendo. Mas aí ele foi condenado e foi lançado lá, tá vendo um corpo caindo na boca do Amut, que é a mistura desse crocodilo com leão e hipopótamo.
Então, o faraó da época de José possivelmente foi o Ixo-Apop I, tá? Então, uma figura aí de um faraó, que foi de uma novela que fizeram recentemente aí, até bem interessante, né? Faraó da época de José. Aí depois, ele era Ixo, né? Depois o Amoses I, que é o faraó que expulsou os Ixos e não conhecia a José, que é uma outra dinastia completamente diferente. Bom, bom, nós já vimos aqui que houve uma opressão, né? Os hebreus nos dias de José, que eram pastores, eles receberam as terras férteis lá do delta do Nilo para tal atividade. Então, só voltando aqui, o êxodo, a opressão egípcia sobre os hebreus, né? Então aí temos o nascimento de Moisés, nós já falamos, né? O egípcio era um povo animista, o rio Nilo era uma divindade. Aí nós temos a chamada de Moisés, né? Depois que José morreu, né? O povo então passou a sofrer lá no Egito, passou a ter uma opressão por causa dessa dinastia que ele chega, né? Que não conhecia a José. Então, com a expulsão dos Ixos, os governantes egípcios eles adquiriram maior poder. Com o tempo, eles deram início à opressão forçada contra os hebreus. Levantou-se então um novo governante que não conhecera a José. Não se interessava pessoalmente por Israel e por sua história. Então, meus amados irmãos, nós estamos vendo aqui a importância, né, de se ter o conhecimento de Deus, né? No caso, desculpe, de Deus não. A importância do faraó, se tivesse tido, de alguma maneira, algum laço, algum vínculo com José ou com os israelitas, né? Se fossem feitos registros, né? Apesar de que era um outro povo que assumiu ali, então eles não conheciam a José no sentido de que talvez também não tivessem registro, né? Do que José tivesse feito, do que o seu povo fez para salvar até a nação do Egito. Mas apesar de que o faraó que assumiu também, não, com certeza, não estava muito interessado nisso, né? Bom, nós vamos ver agora aqui então, falando já sobre a opressão, então já entendemos por que veio essa opressão, exatamente porque eles não conheciam a José. Aí Moisés, então, a partir desse estágio, a partir desta opressão, né, como aqui na página 40 da nossa apostila, Deus inicia a preparação de um líder para realizar o seu propósito. Então Moisés nasceu nesse período de servidão intensa, provocada pelo jugo egípcio. E ele foi escondido por sua mãe, né, por um breve período de tempo, alguns meses, né, porque havia um edito do faraó para matar todos os meninos judeus, porque o povo estava se multiplicando de tal forma. Existem alguns estudos que dizem que a quantidade de hebreus era tão grande no Egito e os egípcios eles se vestiam de branco, e os escravos vestiam-se com outras cores. Mas o número de hebreus que eram escravos na época era tão grande que os egípcios, o faraó lá da época, né, antes de ele entrar nesse período de opressão, né, mandou então que uma grande parte dos judeus também se vestissem de branco e andassem como os egípcios, para que as pessoas pudessem ver que o número de egípcios era maior do que o de escravos, né? Para não ter uma revolta. Bom, é uma informação histórica aí para vocês, né? Isso não está na Bíblia. Então ele foi encontrado e adotado pela filha do faraó e recebeu instruções educacionais das mais avançadas do seu tempo. E é bem provável que Moisés tivesse recebido seu treinamento egípcio na companhia de herdeiros reais de outras nações. Até hoje no Brasil isso é comum, né? Você vai numa academia das Forças Armadas, aí sempre tem pessoas de outras nações que também estão se formando lá. Moisés tentou ajudar o povo no tempo dele, né? Depois que ele cresce. Aí tem aquele episódio que ele mata lá vê um egípcio maltratando e ele vai, mata o egípcio, esconde, enterra ele na areia, né? E depois vê dois irmãos Deus brigando, e aí alguém diz assim: vem cá, você quer nos matar como fez com o judeu, desculpa, com o egípcio, né, que enterrou na areia? Ele pega e foge para Midian, vai para o deserto, e lá
encontra vai ser pastor do seu sogro Jetro, né, no deserto, fica lá 40 anos. Então Moisés morou 40 anos no Egito, depois foge para Midian, quando descobrem que ele assassinou o egípcio, né, e o faraó decide matá-lo. Ele fica lá em Midian por 40 anos na casa de Reuel, né, ou Jetro, e lá se casa com uma moça chamada Séfora. O nome dela original é Séfora, mas na nossa versão é Zípora. Tá? Com toda certeza, a Zípora era negra. Tá? Ah, pastor, mas com base em que você fala isso? Números, capítulo 12, ela era uma mulher cuxita. E cuxita é a pessoa que era nascida na Núbia. E Núbia é uma região, ali da região chamada Chifre Africano, e hoje lá se encontra a Eritreia ou a Etiópia, tá? Então, naquela região lá do leste da África, bom? Que também é a Etiópia, é do mesmo lugar de onde veio lá a rainha de Sabá, que era a rainha do sul, né? Chamada rainha do sul. Então, o aparecimento de Moisés na corte real, né? Depois, quando Deus aparece para ele na sarça, Moisés, Deus dá uma ordem a ele, né? Tem ali uma manifestação de Deus, né? Uma teofania, uma Deus, fanis, aparição, né? Uma teofania, quando ele vê uma sarça pegando fogo. Quero dizer que não era coisa incomum uma sarça pegar fogo no deserto, tá? Acontecia às vezes. O que chamou a atenção de Moisés não foi o fato da sarça pegar fogo, porque isso era comum no deserto lá. Imagina um deserto de 50, 53 graus, 55 graus, eles pegavam fogo mesmo, né? Ficava ressequida a árvorezinha, o arbusto, e pegava fogo. O que chamou a atenção de Moisés é que ela pegava fogo e não consumia-se. Foi por isso que ele se aproximou. Então Deus ali fala através daquela árvore em chamas, chama a atenção dele, né, e dá uma ordem para ele ir lá tirar o povo do Egito, porque o clamor do povo, como diz lá no livro de Êxodo, havia chegado até o céu. Né? Bem, na sequência, nós vamos ver o preparo. Deixa eu passar, porque depois a gente volta aqui para essa questão, uma curiosidade que nós botamos aqui sobre o que significa endurecer o coração do faraó. Né? Então, a Páscoa judaica. Então, uma vez que o povo já estava avisado de que Deus já havia mandado as pragas, né? Foram 10 pragas. Cada praga que Deus mandou foi para tratar com uma divindade egípcia. E cada vez que Deus mandava a praga, Deus endurecia o coração do faraó. Tá? O sentido de endurecer o coração do faraó é porque o faraó era uma pessoa muito arrogante, era um homem muito contumaz, né, de dura cerviz, não se dobrava, se achava o próprio Deus, né? E Moisés chega lá e diz que Deus mandou ele liberar o povo, ele vai dizer, mas Deus mandou, mas o Deus aqui sou eu, né? Lembra que eu falei que eles se achavam Deus? Ainda mais se for Ramsés, né? Eu acredito que sim. Mas, então, depois daquelas 9 pragas, uma curiosidade que a 9ª praga foi a praga das trevas, se lembra? Foram 3 dias que o sol não nasceu. Os egípcios eles realizavam 3 sacrifícios diários para o deus Ra, que era o deus Sol. Mais ou menos às 4h30 da manhã, quando o sol estava nascendo, tinha o primeiro sacrifício. Depois tinha, quando o sol estava a pino, meio-dia, tinha o segundo sacrifício. E tinha o terceiro sacrifício, que era a hora que o sol estava se pondo. Terceiro sacrifício. Eles acreditavam que o fato do sol nascer e morrer é como se o Deus Sol ele nascesse e morresse todos os dias. Era um ciclo de vida, nascimento e morte, né? Nascimento, vida e morte.
nascimento, vida e morte. Uma coisa meio sansara, né? Aquela mesma visão lá do hinduísmo, do budismo, né? Aquele ciclo de vida, nascimento, vida e morte. Todos os dias. Então eles celebravam o nascimento, vida e morte de Ra. E a nona praga que Deus manda, então, é exatamente nessa divindade, no Deus Ra. Então, 3 dias, os sacerdotes estão aguardando o sol nascer e o sol não nasce. Então, Deus mostra que quem é o verdadeiro Deus é Ele. Né? Agora, é interessante, irmãos, que havia trevas no Egito, mas lá em Gósen, onde moravam os judeus, não havia trevas, lá havia luz. Assim também aqueles que estão em Cristo têm luz, e os que não estão em Cristo estão em trevas. Né? E a Bíblia diz que o inimigo das nossas almas, ele cega o entendimento dos ímpios, do homem que não tem Deus, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. E glórias a Deus, porque a luz do Evangelho um dia ela brilhou nas nossas vidas e hoje nós estamos em luz e somos filhos da luz. Glórias a Deus por isso. Aí vem então a última praga que Moisés se apresenta para Faraó e fala assim: olha, Deus mandou você liberar. Ele falou assim: olha, eu não vou liberar e você saia daqui da minha frente, porque a próxima vez que você aparecer aqui vai ser a última. E Moisés fala: então vai ser assim mesmo. Né? Então Deus decreta que o povo se prepare, porque ele ia mandar o anjo da morte. Né? E pede para que o povo se prepare por. Tem 2 fases, né? 14 e 7 dias. Né? Essa Páscoa teve uma duração. Eles se preparem, né? Mas no último dia, eles tinham que comer pão asmo por 7 dias. E no último dia, né, preparar o cordeiro também, eles deveriam matar o cordeiro, comer um pão não fermentado, que é um pão ázimo, e passar o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, também comer ervas amargas. E essa atitude deles, né, seria chamada de rito da passagem, ou do Pessá, ou da Páscoa. Né? Era um dia que ficaria marcado. E eles disseram assim: mas por que nós estamos fazendo isso? Vocês estão fazendo, celebrando essa Páscoa? Porque lá na frente, quando os seus filhos perguntarem, eles vão perguntar: mas o que representa isso? E vocês vão ensinar aos seus filhos: isso aqui representa aquele dia que o Senhor nos livrou lá da escravidão do Egito e será para a memória eterna. Né? E hoje nós não precisamos mais celebrar essa Páscoa, porque Cristo é a nossa Páscoa. Né? E hoje nós celebramos a ceia do Senhor, celebramos a sua morte e a sua ressurreição. Jesus, ele é a nossa Páscoa porque nos livrou do Egito espiritual. E hoje nós não vivemos mais debaixo da escravidão do pecado. Hoje nós somos livres. E a Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Né? Então a Páscoa representa aquela preparação. O cordeiro representa o cordeiro que deveria ser morto, já prefigurando ali a vinda de Jesus. O sangue nos umbrais da porta fala do sangue que seria derramado. O pão sem fermento fala da saída deles, que seria rápida, não daria tempo para o pão fermentar. E as ervas amargas apontavam para o sofrimento do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que haveria de sofrer pelos pecados de toda a humanidade. Né? Então seria para a memória eterna. Então a Páscoa, né, está lá em Êxodo 12, 1, 51, né? Mas aqui nós pegamos alguns versículos, 12, do 24 ao 27. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que, quando entrares na terra que o Senhor vos dará, o Senhor disse que os tiraria do Egito, que os levaria para uma terra prometida. Como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem: que culto é este, papai? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios
e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Então, a casa que não tivesse essa marca, todo primogênito que lá estivesse morreria. Às vezes a gente fica pensando, olha, na família então morreu só o primogênito da casa, mas preste atenção, se numa casa morasse o pai, se o pai fosse primogênito, o pai morreria. Se na mesma casa tivesse o avô, o pai do pai, né, morasse também na mesma casa, e esse pai fosse o primogênito, ele também morreria. Se tivesse o avô, o pai e o neto, que também fosse o primogênito, também os três morreriam. O primogênito de cada geração morreria. Então, havia casas que tinha 2, 3, 4, não sabemos, 5 mortos, né? Então, a casa que não tinha a marca, infelizmente, ela foi visitada pelo anjo da morte. E o povo sai, né? Houve então a morte dos primogênitos. Foi uma noite trágica, traumática para os egípcios, né? E Deus colocou temor no coração dos egípcios, que quando Israel saiu do Egito, a Bíblia diz que eles levaram o despojo da nação do Egito. Então Deus já estava preparando o, os materiais para a construção do tabernáculo. Então os egípcios doaram voluntariamente ouro, prata, pedras preciosas, latão, bronze, muitos tecidos, né? E os judeus então saem dali do Egito, levando o despojo dos egípcios. É assim que o Senhor faz. Então chegou a hora, é assim, não é, irmãos? A gente sofre por um tempo, né? Israel ficou 430 anos sofrendo. Mas um dia chegou o basta de Deus. E eles saíram debaixo das mãos protetoras do Senhor e foram vencedores. Então o dia do basta do Senhor nas nossas lutas há de chegar. Quando esse dia chegar, vamos sair, vamos vencer e ainda vamos levar o despojo para a glória do Senhor. E aí então nós temos a rota do Sinai, né? Nós temos a travessia do Mar Vermelho, não sabemos em que localidade do Mar Vermelho eles atravessaram. Existem várias suposições, né? Tem um mapinha que nós colocamos aqui, está bem pequeno, mas acho que dá para visualizar. O Egito é aqui, né, onde está o cursor. Temos aqui a suposta cidade aqui, né, de Ramsés. Deve ter atravessado uma parte mais estreita, com certeza, do Mar Vermelho, que liga aqui à península do Sinai, né? O Egito está aqui, onde está o cursor. O Mar Vermelho é esse aqui. Aqui é a península do Sinai. E aqui é Israel. Meus amados, se por acaso Israel saísse do Egito direto para Canaã, são 340 quilômetros do Egito até Israel. Daria aproximadamente 20 dias no máximo, andando tranquilo no chamado Passo do Gado. Em 20 dias eles estariam na Terra Prometida. 20 dias. Mas por causa da desobediência, eles passaram 40 anos rodando no deserto por causa da desobediência, né? Então, às vezes, meus amados, o Senhor tem um projeto para nós, mas por causa da nossa desobediência, a gente começa a, a delongar, ao invés de abreviarmos, a gente vai postergando a chegada da bênção de Deus sobre a nossa vida por causa da nossa teimosia, da nossa desobediência. Mas que o Senhor nos dê graça, né? Não venhamos a cair nesse mesmo erro de Israel, que por causa da desobediência, eles não chegaram logo na terra, né? E por uma maneira, de uma maneira sobrenatural, Deus abre esse mar vermelho, ele forma como se fosse uma comporta que se abre de um lado e de outro, né? Duas paredes, e a Bíblia diz que eles se atravessam a pé enxuto e chegam do outro lado, e quando chega, eu acredito que quando chega o último cordeiro, o último boi, o último judeu, o mais cansado lá do outro lado, né, na península do Sinai, e atrás vem vindo o faraó, mas o Senhor coloca uma coluna de fogo
entre Israel e os egípcios, para que eles não se aproximem dos israelitas, e assim que o último judeu coloca os pés na terra lá da península do Sinai, as águas se fecham e o exército de Faraó é destruído. Né? E aí Miriam dança, né? E aí há uma grande vitória, grande êxito para Israel. É mais um, de muitos que virão ainda. Né? Então, através da península do Sinai, a viagem de Israel para a terra de Canaã foi divinamente determinada. Então, foi Deus que fez esse trajeto aqui. Né? No caso de uma multidão desorganizada de escravos recém-libertados, o desvio para o Sinai teve não apenas uma vantagem militar, mas também lhes proveu tempo e oportunidade para se organizarem. Não vamos nos esquecer que Israel, os israelitas que saíram lá do Egito, com exceção de pouquíssimos, né, uma fração mínima, e muito mínima mesmo, inexpressiva, não tinha conhecimento nenhum de vida militar, né, guerra. Eles eram escravos. Ficaram mais de 200 anos a vida fazendo tijolos, trabalhando em construção, com exceção de Moisés, que era um homem aí que foi criado a toda a sabedoria egípcia, como diz a Epístola aos Hebreus. A maioria não conhecia nada de guerra, né? De estratégia. Então foi um momento que eles se prepararam também para essa nova jornada. Então, eles eram agora, outro detalhe interessante, que eles ficaram 430 anos sendo alimentados no Egito pela comida do faraó. E agora eles vão para o deserto e logo na primeira chegada deles, eles estão reclamando que estão com fome. Moisés, tu vieste nos trazer aqui para morrer de fome. Nós tínhamos lá no Egito nossa cebola, pepino, alho, melão, né? Só coisa que indigesta, né? E peixe, esse peixe era um bagre chamado bagre africano. Ele dava ali no Rio Nilo, ele vivia no Rio Nilo. Na época da seca do Rio Nilo, esse bagre ele ficava enterrado no seco, nas margens ressequidas. Ele ficava até 3, 4 meses enterrado no seco e esse bagre não morria. Esse bagre era comido lá pelos judeus. É interessante que esse bagre ele tem uma conotação espiritual interessante, né? Esse bagre fala de uma natureza que não morre, assim como ele ficava enterrado nas margens do rio Nilo, secas, assim também é a vida de muitos, né? Como muitos deles lá, que embora tivessem saído do Egito, mas ainda continuavam com aquele sentimento, aquele espírito de revolta, aquele pecado guardado. O Senhor os tirou do Egito, mas não conseguiu tirar o Egito. Não que Deus não conseguisse tirar, né? Isso era uma atividade que dependia do ser humano, tirar o Egito de dentro de si. Hoje não é diferente. Deus nos tira do mundo, mas muitas vezes nós não permitimos que saia de dentro de nós. Mas então começa então, essa nova jornada no deserto. Como disse, por 430 anos eles foram alimentados pelo faraó, mas agora por 40 anos eles seriam alimentados pelo maná de Deus. O maná era um pão chamado pão, mas não era bem um pão, era uma semente bem pequenininha, né? A Bíblia diz que ela era parecida com semente de coentro e tinha sabor de bolo de mel. Eu acredito que Deus, quando preparou esse alimento, ele colocou todos os nutrientes necessários para que eles pudessem viver bem, né? Sobreviver naquele deserto. Esse maná caía por 6 dias, com exceção do sábado. Então, por 6 dias ele caía e na sexta-feira caía em porção dobrada para que no sábado suprisse a necessidade do sábado, que não cairia. Eles tinham uma cumbuquinha onde eles pegavam esse maná, essas sementinhas, e a Bíblia diz que quem colhia muito não sobrava e quem colhia pouco não faltava. Então ela era suficiente para todos, né?
era para uma dieta balanceada para todos. Então, depois que eles começaram a andar 3 dias pelo deserto, eles chegaram então até Mara, que é aquela fonte de águas amargas, e essas águas se tornaram potáveis para saciar a sede de todos os peregrinos. Eles viajaram para o sul e se acamparam em Elim, onde eles desfrutaram do conforto das 12 fontes de água e das 70 palmeiras. No deserto de Sim, Deus providenciou o maná. Então, a partir do deserto aqui, desse deserto de Sim, né? Deus providenciou o maná. Maná não é nome de pão, né? Maná é uma interjeição hebraica. Quando eles se levantaram pela manhã, né, no despertar do dia, e viram todo o chão forrado como se fosse gotinhas de orvalho, imagine umas sementinhas bem branquinhas assim, caídas, jogadas na areia, nas pedras, né, onde tivesse. Eles perguntaram: o que é isso? Eles não sabiam o que era. E quando o judeu pergunta o que é isso, a palavra é maná. Então, maná, na realidade, significa o que é isso, né? Então, eles estavam comendo alguma coisa que eles não sabiam, mas que era suficiente para trazer alimento e sustento para ele. Depois nós temos ali, até quando eles chegaram na terra de Canaã, né? Deus então providenciou as codornizes para eles em abundância, quando eles choraram ao lembrarem-se das panelas de carne do Egito. Lá em Refidim brotou água quando Moisés feriu a rocha com a sua vara. Esse mesmo lugar, os amalequitas foram vencidos pelo exército israelita. Então, eles se acamparam, né, ali no deserto. Durante o dia, o Senhor providenciou uma nuvem para que estivesse sobre eles, e durante a noite, uma coluna de fogo os protegia e os aquecia. Bom, o que mais nós podemos dizer? Chega no Monte Sinai, então, que é o lugar também que fica marcado aqui na história dos israelitas, né? Monte Sinai é o lugar onde Deus então reúne o povo para fazer um pacto, né? A chamada aliança sinaítica. Uma aliança que Deus faz com o povo de Israel. Nós que somos dispensacionalistas, então nós temos aí esse momento da aliança sinaítica, né? Deus faz o pacto com Israel. A religião de Israel era revelada. Eles conheciam a Deus Jeová somente por tradições orais dos seus ancestrais. E agora, então, Jeová se apresenta com manifestações miraculosas. Primeiro fazendo aqueles milagres lá no Egito, depois abrindo o Mar Vermelho, depois trazendo aí, transformando a água lá, amarga em água doce, depois mandando maná todos os dias, né, com exceção do sábado, e também fazendo a água brotar da rocha, meus irmãos, mandando codornizes do nada, né? E mesmo assim o povo não acreditava. E o Monte Sinai, então, é uma montanha sagrada, né? Mencionada em várias passagens bíblicas. E foi no Monte Sinai que Moisés recebeu da parte de Deus os 10 mandamentos. E no Antigo Testamento, esta mesma montanha também é chamada de Monte Horebe. Então, às vezes, você vai ver na Bíblia o termo Monte Sinai, às vezes Monte Horebe, e em algumas outras situações você vai ler o Monte de Deus. Você vai ver isso lá no livro dos Reis, quando o Elias ele foge de Jezabel e ele vai se esconder no monte de Deus. No monte de Deus foi onde Deus lá ele vê aquelas manifestações, aquelas teofanias, né? Vê um fogo, depois vê um vento, depois sente uma brisinha e Deus ali está naquele lugar e Deus pergunta: o que tu está fazendo aqui, rapaz? Ele está escondido no monte de Deus, ele está no Monte Sinai, ou no Monte Horebe. A localização exata do Monte Sinai, isto é, do cume que Moisés subiu e recebeu a lei, é incerta, ninguém sabe, né? Eu vou voltar o mapa aqui para mostrar. O Monte Sinai provavelmente fica aqui, ó, nessa península do Sinai aqui, tá? O sul, essa parte do sul aqui.
Vendo? Essa barrinha apagar, é bem no sul, aqui da Península do Sinai. Aqui, ó. Ok? No sul. Mas não se sabe exatamente em que lugar dessa península aí está o Monte Sinai. Existem algumas especulações, né, sobre o assunto. Tem sido sugerido oficialmente pelo menos 3 possibilidades, são elas: a montanha de Gebel Musa, a montanha de Ras Safé e Gebel Serbala. Bom, então vem aí esse pacto sinaítico, que o povo de Israel chegou à região do Monte Sinai no 3º mês, depois de ter partido do Egito. Então, 3 meses depois de terem saído do Egito, o Senhor faz o pacto com eles. Ali eles acamparam em uma planície, de modo que podiam ver o cume do Sinai. Foi no Monte Sinai que Deus se revelou a Moisés, estabelecendo uma aliança com o povo de Israel como nação. E foi nessa ocasião que o Senhor lhes transmitiu os 10 mandamentos. E na ocasião Moisés agiu como mediador perante o Senhor e o povo, indo até o cume do monte e recebendo os mandamentos. Tá bom? Foi ali que Deus revelou os 10 mandamentos. Outra coisa interessante que eu quero passar para vocês, a primeira delas é a seguinte, eu falei aqui, quando a Bíblia diz que Deus endureceu o coração do faraó, a gente ouve tantas coisas, né? Mas o que é interessante, quando nós falamos para vocês que o faraó, quando ele era embalsamado, eles deixavam o coração do faraó só dentro do corpo, se lembra? Os outros órgãos eles tiravam, mas tinha alguns faraós que eram espertos, eles pediam para que quando morresse tirasse o coração deles e botasse no lugar do coração um escaravelho, que é a figura desse besouro aí, besouro, né? Vocês estão vendo do lado direito aqui? Tem esse besouro aqui, um escaravelho, e tem algumas inscrições aqui nele. E essas inscrições, né? Isso aqui é tipo uma moeda, né? Tinha alguns encantamentos ou alguns nomes de que os deuses lá que eles acreditavam que eram tipo encantamentos que iam enganar os deuses na hora do julgamento. Então, ao invés de botar o coração do faraó para pesar naquele momento do juízo, ele falava os encantamentos, enganava lá o Osíris, né? E eles entrariam no jardim do Jum. Ele enganaria. E esse escaravelho, ele era de uma pedra, ele era duro, né? Quando Deus fala para Moisés que endureceu o coração do faraó, na realidade, Deus está falando para Moisés o seguinte: ele está achando que vai fazer comigo igual faz com os deuses que ele acredita, que vai me enganar? Eu é que vou endurecer o coração dele, né? É como se Deus dissesse assim: ele está achando que me engana, como ele faz com os deuses dele? Tá bom, deixa ele endurecer o coração dele, que ele vai ver só. Então ele está pensando que eu sou o Deus que ele engana, endurecendo o coração. Eu vou endurecer o coração dele, lá no final ele vai ver quem é que é o Deus com que ele está lidando. Então o Senhor nosso Deus está mostrando para ele que ele não tem nada a ver com aqueles deuses do Egito que pode ser enganado. Tá? Então é ele que vai ser enganado na realidade. O faraó vai ser frustrado nessa tentativa de querer combater contra o Deus de Israel. Tá? Então, é esse o significado de endurecer o coração do faraó. Bom, outra curiosidade interessante é que o casamento judaico ele é feito debaixo de uma tenda, né? Essa tenda ela tem uma representatividade. Se você perguntar para um rabino, ele vai te dizer, ó, essa tenda ela representa exatamente o momento que Israel estava lá no Monte Sinai, porque a tradição diz que quando Moisés estava recebendo a lei, Deus colocou como se fosse uma mão em cima do Monte Sinai, estava dizendo assim: ou vocês recebem a lei, ou vocês serão massacrados. Aí diz que todo o povo diz: não, nós queremos a lei. Então essa tenda,
ela representa essa mão, essa pressão que Deus estava colocando sobre Israel, lá no Monte Sinai, né. Também, embora não esteja dando para ver aqui, mas tem 2 velas aí, tem que ter. As 2 velas, elas representam exatamente as tochas que eram colocadas na época, lá no Monte Sinai, que era para iluminar o povo todo, né, para ver lá, tinha como andar sem tocha, naquela época não tinha lanterna. Então também tem sempre a presença de 2 velas. Existe um momento também da cerimônia em que a noiva, ela dá 7 voltas em volta do noivo, que representa exatamente aquelas 7 dias que Israel ficou virando, cada dia dava uma volta em volta lá de Jericó, e no 7º dia eles dão mais 7 voltas, né? Na realidade são 13 voltas que eles dão, né? Então, isso representa a noiva dando 7 voltas em volta do noivo, é que até eles se casarem, existe uma barreira entre o noivo e a noiva. E a noiva, então, dando volta em volta do noivo 7 vezes, todas as barreiras de impedimento, de intimidade que tinha entre os dois, que eles não poderiam ter intimidade antes do casamento, essas barreiras se caem, né? E outra curiosidade, você está vendo ali que o noivo e a noiva, eles pisam em cima de uma taça quebrada. Eles quebram uma taça, melhor dizendo. E aí, na hora que eles quebram a taça, é uma alegria. O que representa essa taça quebrada? Representa a destruição de Jerusalém, lá no ano 70, né? Quando Jerusalém foi destruída, quando o templo foi destruído. Então, é um momento que, embora seja um momento de alegria, o casamento, esse momento da destruição do templo, mesmo no momento de maior alegria deles, tem que se lembrar que um dia esse templo foi destruído, mas da mesma maneira que ele foi destruído, esse templo há de ser edificado pelo Messias novamente no final dos tempos, né? Então veja só que coisa linda que é a história de Israel. E aqui então nós finalizamos, né, a nossa aula. Então, falamos já, né, com o Monte Sinai, que Deus revelou a Moisés, estabelecendo uma nova aliança com o povo de Israel como nação. Foi nessa ocasião que o Senhor lhes transmitiu os 10 mandamentos, né? Na ocasião, Moisés agiu como um mediador perante o Senhor e o povo, indo até o cume do monte recebendo os mandamentos. Então aqui nós encerramos essa parte, né? E é a segunda aula. E na próxima aula, então, nós vamos falar sobre a ocupação, a chegada de Israel na terra prometida lá em Canaã. Eu estou tentando aqui trazer a minha imagem de volta, mas a webcam não está aparecendo. Eu não sei se vocês estão me vendo. Mas, então aqui nós encerramos a nossa segunda aula. Eu espero vocês no próximo encontro. Deus vos abençoe em nome de Jesus. Um grande abraço, a paz do Senhor.